O retorno de Cristian Cueva da seleção peruana pode mexer no esquema implementado pelo técnico Diego Aguirre nos últimos 2 jogos do São Paulo. Caso o meia retome a titularidade no meio-campo tricolor, um dos 3 volantes deve ir para o banco de reservas. Nos 2 clássicos contra o Corinthians, pelas semifinais do Campeonato Paulista, o treinador uruguaio lançou mão de um trio de volantes, formado por Jusilei, Petros e Lisiero. Foi a solução encontrada para preencher o setor desfalcado por Cueva, que defendeu o Peru nos amistosos contra Croácia e Islândia, nos Estados Unidos. Para recolocar o camisa 10 no time, um dos 3 volantes terá, impreterivelmente, de deixar a equipe, uma vez que o meia Nenê e o centroavante Trellis foram bem e garantiram suas vagas nos últimos jogos. Entre os volantes, por suas atuações recentes, Jusilei e Lisiero estão à frente do ex-capitão Petros, que caiu de rendimento em relação à temporada passada. O primeiro é peça fundamental do sistema defensivo tricolor, tanto por seu poder de marcação quanto por sua qualidade na saída de bola. Já o segundo, que soma apenas 6 partidas como profissional, foi o principal destaque do tricolor nos duelos com o Corinthians, sobretudo no jogo de volta, no estádio de Itaquera, onde foi firme na marcação e cadenciou o jogo no meio-campo, com passes e lançamentos certeiros. Apesar de ter desperdiçado o pênalti que determinou a eliminação tricolor, o volante de 20 anos teve sua atuação exaltada por Aguirre. Outro que deve retornar à equipe é Rodrigo Caio. O zagueiro estava a serviço da seleção brasileira e também desfalcou o time na reta final do Paulistão. O camisa 3 tende a voltar na vaga de Bruno Alves, para formar o miolo de zaga ao lado de Arboleda. Diego Aguirre ainda poderá fazer outras mudanças quando Valdívia voltar a ficar à disposição. O meia-atacante, que se recupera de um estiramento na coxa esquerda, vinha sendo considerado o melhor jogador do time até se machucar contra o São Caetano, no último dia 20. O departamento médico tricolor não estimou o prazo para o seu retorno, mas há a possibilidade de ele voltar para o primeiro encontro com o Atlético PR, na próxima quarta, na Arena da Baixada, pela Copa do Brasil. Até lá, o técnico são paulino enfim terá tempo para conhecer a fundo seus comandados e fazer testes durante os treinos, a começar pela manhã desta sexta-feira, quando o elenco se reapresenta no CT da Barra Funda. Os termos referentes à saída de Dorival Júnior do São Paulo ainda não foram resolvidos. Segundo apurou o All Sport, o tricolor deve pagar multa de aproximadamente R$1,5 milhão ao técnico pela demissão após a derrota no clássico contra o Palmeiras, ainda na primeira fase do Campeonato Paulista. O treinador não vai abrir mão de seus direitos. Por isso, o clube negocia como vai pagar a sua dívida, se parcelado ou à vista. De acordo com o contrato assinado em julho do ano passado, o clube deveria pagar uma multa de 4 salários líquidos para o treinador em caso de demissão. Tal valor também teria de ser depositado na conta do tricolor em caso de o técnico mudar de clube. Dorival fechou acordo com o São Paulo após a saída de Rogério Ceni. Apesar de o São Paulo ter por tradição não colocar multa em contratos de treinador, o clube teve que pagar valores nas rescisões dos últimos 2 técnicos demitidos. Ceni deveria receber R$5 milhões em caso de saída por decisão unilateral. Na época, o São Paulo depositou R$400 mil no momento da saída do ex-goleiro e depois quitou a dívida com o pagamento de 4 parcelas. Tal acordo gerou muitas críticas ao presidente do clube, Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco. Segundo o mandatário, Ceni tinha medo de ser mandado embora caso a oposição vencesse a eleição realizada em abril de 2017. Por isso, tal cláusula foi exigida. Já no caso de Diego Aguirre, que assumiu o comando do São Paulo no lugar de Dorival, não há multa rescisória em caso de saída do treinador. Bem avaliado no clube após a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista nos pênaltis para o Corinthians, o uruguaio assinou vínculo com o tricolor até dezembro deste ano. Cotado para dirigir o Uruguai após a Copa do Mundo, ele deu a palavra de que permaneceria no Morumbi ao menos até o fim da temporada.
Poucas horas antes da semifinal do Paulistão entre Corinthians e São Paulo, na noite desta quarta-feira, o site contratado pelo Tricolor para a comercialização de ingressos colocou no ar página que indicava a venda de ingressos para uma eventual final contra o Palmeiras, que já estava classificado. A página foi retirada do ar, mas houve tempo para que a imagem viralizasse na internet. Segundo o clube, a página foi ao ar por engano. Era para ser um teste de uma eventual situação. O Corinthians, no entanto, bateu muito nessa tecla depois de conseguir a classificação e provocou o tricolor. Veja abaixo a nota oficial do São Paulo. O São Paulo Futebol Clube esclarece que, por um erro técnico do site Total Acesso, empresa contratada pelo clube para comercialização de ingressos, um teste para a situação eventual foi colocado no ar de forma equivocada. Não houve abertura para venda de ingressos online, e sim um procedimento de avaliação da empresa que foi ativado por engano. O clube assegura que em hipótese alguma teve a intenção de antecipar uma situação não concretizada e se compromete a estudar o caso para melhorar o atendimento.